O fracasso é um adversário traiçoeiro, mestre da ilusão e da ironia, que ataca com precisão no instante da vitória iminente. Ele não chega gritando, ele se esconde, sorrateiro, nas sombras da dúvida e da procrastinação. É quando você está a um passo do sucesso que ele se aproxima, pronto para derrubar os despreparados. Na vida real, ele se disfarça de indecisão, de medo disfarçado de prudência, de espera por motivação perfeita. Imagine um empreendedor que, após tanto planejar, recua no momento de agir e vê seus sonhos escorrerem pelas mãos. Essa é a dança cruel do fracasso. Ele se diverte observando os fortes hesitarem no instante decisivo. Mas aqui está a verdade que ele teme. A ação ousada e imediata o desarma completamente. Esperar sentir-se pronto é o convite perfeito para que o fracasso se instale e assuma o controle. A maioria erra ao esperar pela emoção certa, pelo momento ideal, como se o sucesso fosse gentil com os indecisos. O fracasso sussurra: espere só mais um pouco. E nesse suspiro, vidas inteiras se perdem no quase. Lembre-se do atleta que treina incansavelmente, mas hesita na linha de chegada, permitindo que o fracasso roube sua vitória. Essa espera é o jogo favorito do trapaceiro, que transforma esforço em frustração com um toque de ironia. Outro erro comum é a indecisão, que o fracasso explora com maestria, criando lopes infinitos de dúvidas. Mesmo com ideias claras, nos sabotamos no momento crítico, como um inventor que adia o lançamento de sua criação e vê a oportunidade escapar. É aí que o fracasso ri, ironicamente, de nossa incapacidade de decidir. O medo e a incerteza amplificam essa astúcia, atacando quando nossa confiança está no auge. Quantas vezes artistas ou empreendedores abandonam projetos por receios imaginários, entregando ao fracasso seu triunfo irônico? Agora, vamos à solução. A ação imediata é o poder que desmonta as artimanhas do trapaceiro. Ao agir, mesmo que imperfeitamente, criamos momentum e progresso real, fazendo o fracasso perder sua força. Pense no escritor que publica um primeiro rascunho falho e, graças aos feedbacks, transformá-lo em um sucesso estrondoso. Essa é a beleza da ação. Ela vira a ironia a nosso favor, convertendo obstáculos em degraus. Fortalecer a decisividade é essencial para superar o trapaceiro, com compromissos claros e limitados no tempo. Ao decidir firmemente, expomos os blefes do fracasso, impedindo que ele nos derrube no final. Pratique o primeiro passo agora, como iniciar uma tarefa adiada, e veja o trapaceiro recuar. Superar a hesitação e o medo exige enfrentá-los de frente, dissolvendo o poder que o fracasso tem sobre nós. Quando confrontamos o trapaceiro diretamente, revelamos suas fraquezas, transformando medos em ilusões passageiras. Estratégias como reframear reveses ajudam, como no caso de pessoas que, após fracassos irônicos, voltam mais fortes. O fracasso pode ser um professor enganoso, mas suas lições, se aprendidas, nos tornam mais resilientes. Cada truque dele, como falhar bem perto do sucesso, oferece oportunidades de crescimento inestimável. Construir a autodisciplina é o antídoto definitivo contra a astúcia do fracasso, agindo como um escudo contra seus ataques. Inspirado em Napoleon Hill, sabemos que hábitos consistentes tornam-nos imprevisíveis para o trapaceiro. Sem depender de emoções fugazes, mantemos o progresso constante, mesmo quando a motivação vacila. Pratique hábitos positivos, como reflexões diárias sobre o avanço, para combater as armadilhas do fracasso. Por exemplo, revise seus objetivos antes de momentos-chave, identificando e desmontando possíveis obstáculos irônicos. Crie uma visão clara e metas específicas, que alimentam a motivação e expõem as decepções do fracasso. Com uma visão forte, os jogos do trapaceiro se tornam meras distrações, não mais capazes de nos deter. Defina metas acionáveis,
Divida-as em passos e antecipe os truques do fracasso, como planejar contingências para revés. Um exemplo inspirador é Thomas Edison, que enfrentou milhares de fracassos irônicos ao inventar a lâmpada, mas persistiu. Cada falha, quando o sucesso parecia próximo, era vista por ele como um passo mais perto da vitória, enganando o trapaceiro. Assim como J.K. Rowling, que sofreu rejeições constantes antes do sucesso de Harry Potter, mostrando que a ação decisiva vence a ironia. Em resumo, a motivação e o sucesso seguem a ação, não o contrário, e o fracasso, por mais astuto, pode ser derrotado. Lembre-se, o fracasso pode ser um trapaceiro, mas sua ação imediata o torna um tolo. Não espere mais. Comece hoje com um pequeno passo decisivo em direção aos seus objetivos. Mesmo que o trapaceiro lurde por perto, sua determinação o fará recuar. Atue agora e reescreva sua história de sucesso, transformando a ironia em triunfo eterno. Imagine o fracasso como um trapaceiro astuto, sempre pronto para jogar sua próxima carta irônica quando menos se espera. Ele se esconde nas sombras das nossas ambições, rindo baixinho enquanto nos faz duvidar no momento crucial. Quantas vezes você se aproximou do sucesso, apenas para tropeçar em uma armadilha cleverly disfarçada de hesitação? O fracasso adora essa ironia. Ele transforma o quase vitorioso em um exemplo de como o destino pode ser cruel e imprevisível. Pense no empreendedor que, após meses de trabalho árduo, adia o lançamento de seu projeto e vê a oportunidade escapar como fumaça. Ele é o mestre da espera, sussurrando que mais um dia não fará diferença, mas sabendo que cada atraso é uma vitória para ele. Por que esperamos pela motivação perfeita? O fracasso ri dessa ilusão, pois ela é o solo fértil para suas artimanhas. Ele explora nossa crença de que a ação deve vir apenas quando nos sentimos prontos, transformando essa espera em uma prisão invisível. Lembre-se do atleta que treina incansavelmente, mas hesita na linha de chegada, permitindo que o fracasso roube sua glória. A indecisão é a ferramenta favorita desse trapaceiro. Ela cria loops infinitos de pensamentos, onde o sucesso parece sempre distante. Mesmo com ideias claras, o fracasso nos faz questionar tudo no momento exato em que devemos avançar. Pense no inventor que abandona seu protótipo por medo de críticas, ironicamente perdendo a chance de mudar o mundo. O medo e a incerteza são amplificados pela astúcia do fracasso, que ataca quando nossa confiança está no auge. Ele se deleita em nos fazer imaginar riscos inexistentes, transformando sonhos em pesadelos de última hora. Quantos artistas viram suas obras rejeitadas repetidamente, apenas porque o fracasso jogou sua carta irônica no momento errado? Mas há uma saída. A ação imediata é o antídoto para essa cilada. Ao agir agora, mesmo que imperfeitamente, você desestabiliza o plano do trapaceiro e cria um momentum irresistível. Pense no escritor que publica seu primeiro rascunho, cheio de falhas, e recebe feedback que o leva ao sucesso inesperado. A decisividade é a chave para expor os blefes do fracasso, impedindo que ele o derrube no instante final. Comece com compromissos limitados no tempo. Defina uma hora para agir e cumpra, transformando a ironia em oportunidade. Pratique o primeiro passo, uma ação pequena, mas imediata, que faz o fracasso recuar e observar de longe. Enfrente o medo de frente, pois ele se dissipa quando você avança, revelando as fraquezas do trapaceiro. Reframe os contratempos como ilusões temporárias. Cada derrota irônica é apenas uma lição disfarçada. Lembre-se de pessoas que superaram o medo e transformaram falhas em viradas épicas, provando que o fracasso pode ser domado. Aprenda como o fracasso como um professor enganoso. Suas lições, apesar da ironia, são inestimáveis para o crescimento. Analise os quase sucessos do passado para construir resiliência e evitar as armadilhas futuras do trapaceiro.
A autodisciplina é o escudo contra as investidas astutas do fracasso, garantindo progresso constante. Não dependa de emoções passageiras. A disciplina cria hábitos que tornam o fracasso imprevisível e ineficaz. Inspire-se em Napoleon Hill. A persistência diária é o que faz o trapaceiro perder seu encanto irônico. Crie rotinas que combatam as ciladas, como reflexões diárias sobre o progresso para identificar obstáculos potenciais. Reveja seus objetivos antes de momentos críticos, desarmando as armadilhas que o fracasso tenta armar. Metas claras e específicas fornecem direção, expondo as decepções do fracasso e mantendo a distância. Com uma visão forte, as jogadas irônicas do trapaceiro se tornam meras distrações no caminho para o sucesso. Defina metas acionáveis, dividindo-as em passos simples, e antecipe as manobras do fracasso para neutralizá-las. Crie planos de contingência para contratempos, transformando a ironia em uma ferramenta para avançar. Agora, olhe para exemplos reais. Thomas Edison enfrentou milhares de falhas, cada uma ironicamente perto do triunfo. Ele não viu essas derrotas como fim, mas como passos para a invenção da lâmpada, ou desmartando o trapaceiro com ação relentless. J.K. Rowling sofreu rejeições constantes, o fracasso zombando de sua persistência, mas ela prosseguiu e criou um império. Esses heróis provam que a astúcia do fracasso pode ser superada pela determinação inabalável e ação imediata. Em conclusão, lembre-se, a motivação segue a ação, não o contrário, e o fracasso perde seu poder quando você o enfrenta. Ele pode ser um trapaceiro esperto, mas sua ironia se torna fútil diante de decisões firmes e persistentes. Não espere pelo momento perfeito. Crie-o agora, desarmando as armadilhas que o aguardam. Construa uma vida onde o sucesso não é mais irônico, mas inevitável, através da disciplina e visão clara. O fracasso se diverte ao derrubar, mas você pode reescrever essa narrativa com cada passo que der. Comece hoje. Identifique uma tarefa pendente e a inicie imediatamente, provando que o trapaceiro não controla seu destino. Cada ação tomada é uma vitória contra a astúcia do fracasso, transformando ironia em inspiração. Lembre-se, o sucesso está ao alcance quando você ignora sussurros do trapaceiro e avança com confiança. Fortaleça sua mente, discipline seu corpo e persiga seus sonhos, tornando o fracasso um mero espectador. Finalmente, desafie-se. Não permita que a ironia defina sua jornada. Seja o mestre de seu próprio destino. Agora, vá em frente e prove que o trapaceiro pode ser derrotado, um passo de cada vez. No entanto, o fracasso adora explorar essa fraqueza, sussurrando mentiras que nos paralisam no momento crucial. Pense no atleta que treina exaustivamente, mas hesita na linha de chegada, permitindo que o trapaceiro roube sua vitória. Ele se disfarça de razão, dizendo: espere o momento perfeito, mas esse momento nunca chega e o sucesso escorre pelos dedos. Quantas vezes você adiou uma decisão importante, acreditando que mais tempo traria clareza? O fracasso ri dessa ilusão, pois a indecisão é o seu terreno favorito, onde ele planta sementes de dúvida e colhe o abandono. Lembre-se do empreendedor que idealiza um negócio brilhante, mas procrastina o lançamento, vendo a oportunidade ser tomada por outros. Essa astúcia do fracasso é cruel, pois ele ataca quando a confiança está alta, transformando o otimismo em hesitação fatal. O medo do desconhecido é outra ferramenta do trapaceiro, ampliando incertezas que parecem insuperáveis. Imagine um inventor que, após meses de trabalho, abandona o projeto por temer o fracasso, ironicamente selando seu destino. Ele se diverte ao transformar pequenas dúvidas em montanhas intransponíveis, especialmente quando o sucesso está ao virar da esquina. Mas não caia nessa armadilha. Reconhecer esses truques é o primeiro passo para virar o jogo. A solução está em agir imediatamente, quebrando o ciclo de espera que o fracasso tanto ama.
Ao tomar ação decisiva, mesmo que imperfeita, você rouba o poder do trapaceiro, criando um momentum irresistível. Pense na escritora que publica seu primeiro rascunho, apesar das imperfeições, e recebe feedback que a leva ao sucesso. Essa é a ironia revertida. O que parecia uma fraqueza se torna uma força, desarmando as artimanhas do fracasso. Fortaleça sua decisividade com compromissos claros e prazos definidos, expondo os blofes do trapaceiro. Decida agora. Não espere pela motivação. Faça com que ela surja da ação em si. Pratique o primeiro passo em tudo. Comece aquela tarefa adiada e veja o fracasso recuar, surpreso com sua audácia. Superar a hesitação significa encarar o medo de frente, revelando que o trapaceiro é apenas uma ilusão frágil. Quando você age apesar do medo, o fracasso perde sua astúcia, transformando obstáculos em lições valiosas. Reframei os reveses como temporários. Eles não são fins, mas degraus para o crescimento. Exemplos abundam. Pessoas que, ao persistirem, viraram derrotas irônicas em viradas épicas. Aprenda como o fracasso como um mestre trapaceiro relutante, que inadvertidamente ensina a evitar suas próximas armadilhas. Construa a autodisciplina como uma armadura contra as investidas do fracasso, tornando-as imprevisível para ele. Como Napoleão Hill ensinou, a disciplina não depende de emoções fugazes. Ela é o escudo que bloqueia a ironia do trapaceiro. Crie hábitos positivos, como reflexões diárias, para antecipar e neutralizar os truques do fracasso. Acorde cedo e ataque as tarefas antes que ele tenha chance de sussurrar procrastinação em seu ouvido. Uma visão clara de metas é o antídoto perfeito, e andou pelo labirinto das decepções do fracasso. Defina objetivos específicos e quebremos em passos acionáveis, transformando distrações em meras ilusões. Com um plano sólido, o trapaceiro não pode mais derrubá-lo. Ele se torna um mero espectador de sua jornada. Agora, olhe para exemplos reais, como Thomas Edison, que enfrentou milhares de fracassos irônicos antes de iluminar o mundo. Cada tentativa falha era um truque do trapaceiro, mas Edison agiu persistentemente, virando a ironia em triunfo. Ou J.K. Rowling, rejeitada repetidamente quando o sucesso estava perto, mas sua ação decisiva a levou à fama. Esses heróis mostram que o fracasso pode ser superado ao reconhecermos sua natureza enganosa. Em conclusão, lembre-se: a motivação segue a ação, não o contrário, e o trapaceiro do fracasso pode ser derrotado. Ele é astuto, mas sua ironia perde o brilho quando você age com determinação. Não espere mais. Comece hoje, tomando um pequeno passo em direção aos seus sonhos. Desafie o trapaceiro e reescreva sua história, transformando potenciais derrotas em vitórias inesquecíveis. O sucesso está ao alcance, e com ação imediata, você garante que o fracasso não o roube. Vá em frente, pois você é mais esperto que o trapaceiro. Prove isso agora. O fracasso, esse astuto trapaceiro, adora se esconder nas sombras das nossas dúvidas, esperando o momento perfeito para atacar. Ele sussurra mentiras suaves, como aguarde o momento certo, transformando a hesitação em um laço invisível ao redor dos sonhos. Pense no empreendedor que, após meses de planejamento, congela diante da oportunidade, permitindo que o fracasso celebre sua vitória irônica. A ironia está na proximidade do sucesso. Quanto mais perto você chega, mais o trapaceiro se diverte em erguer barreiras inesperadas. Ele explora a procrastinação como uma ferramenta favorita, fazendo com que o tempo escorra pelos dedos enquanto você espera motivação. Mas por que caímos nessa armadilha? Porque acreditamos que a ação deve esperar pela inspiração, um erro que o fracasso adora. Ele ri quando você adia tarefas, transformando o amanhã em um ciclo infinito de inação. Lembre-se do atleta que treina exaustivamente, mas hesita na linha de chegada, entregando a vitória ao trapaceiro.
A indecisão é o instrumento mais afiado do fracasso. Ele a usa para criar labirintos de pensamentos que levam a lugar nenhum. Quantas ideias brilhantes foram perdidas porque alguém parou para repensar, permitindo que o sucesso escorregasse pelos dedos? O medo. O medo é o aliado perfeito do trapaceiro, amplificando incertezas quando a confiança começa a florescer. Ele se deleita ao ver inventores abandonarem projetos promissores, temendo o que poderia ser, e assim, a ironia se completa. Mas há uma saída, uma maneira de virar o jogo contra esse astuto adversário: a ação imediata. Ao agir agora, mesmo que imperfeito, você quebra o encanto do fracasso, transformando sua astúcia em mera ilusão. Imagine o escritor que publica seu primeiro rascunho, apesar das dúvidas. O feedback recebido se torna o degrau para o sucesso. A decisividade é a arma que desmascara o trapaceiro. Defina prazos e comprometa-se, e veja como ele perde o poder. Pratique o primeiro passo. Não espere, apenas comece, e observe o fracasso recuar diante da sua ousadia. Superar a hesitação significa encarar o medo de frente, expondo as fraquezas do trapaceiro que se esconde atrás de sombras. Cada ação tomada dissolve o pavor que ele alimenta, transformando ironias em lições valiosas. Pense naqueles que, apesar de tropeços, prosseguiram e viram os fracassos como ilusões temporárias, levando a grandes reviravoltas. Aprender como fracasso é vê-lo como um professor disfarçado, cujas lições ensinam a evitar futuras armadilhas. Analise os quase sucessos do passado. Neles, o trapaceiro revela suas táticas, e você ganha sabedoria para superá-las. A autodisciplina é o escudo contra a astúcia do fracasso, uma barreira que ele não pode penetrar com suas ironias. Construa hábitos consistentes, pois eles tornam você imprevisível para o trapaceiro, mantendo o progresso constante. Reflita diariamente sobre seus avanços. Isso fortalece sua defesa contra as tentações que ele lança no último minuto. Crie rotinas que combatam a procrastinação, como acordar cedo para enfrentar tarefas antes que o fracasso possa intervir. Uma visão clara de metas é o farol que ilumina o caminho, expondo as decepções do trapaceiro. Defina objetivos específicos e divida-os em passos. Assim, o fracasso perde sua capacidade de distraí-lo nos momentos críticos. Antecipe as armadilhas dele criando planos de contingência. A ironia se torna inofensiva quando você está preparado. Olhe para Thomas Edison, que enfrentou milhares de fracassos na invenção da lâmpada, mas via cada um como um passo astuto para a vitória. Ele não permitiu que o trapaceiro o derrubasse. Em vez disso, transformou a ironia em persistência, levando ao sucesso icônico. J.K. Rowling, rejeitada inúmeras vezes, mas que, com ação decisiva, superou as artimanhas do fracasso e conquistou o mundo. No final, lembre-se, o fracasso pode ser um trapaceiro astuto, mas sua ação imediata o transforma em um tolo inofensivo. Motivação segue a ação, não o contrário. Comece agora e veja o sucesso se revelar. Não espere pelo momento perfeito. Crie-o com seus passos, e o trapaceiro será apenas uma memória distante. Assuma o controle, defina suas metas e avance, pois o verdadeiro poder está em sua capacidade de agir. Hoje é o dia de reescrever sua história. Tome uma decisão firme e observe o fracasso recuar. Lembre-se, o sucesso não é a ausência de obstáculos, mas a habilidade de prosseguir apesar deles. Seja corajoso, seja disciplinado, e transforme a ironia do fracasso em sua maior aliada. Agora, vá em frente, dê o primeiro passo e conquiste o que é seu por direito. O trapaceiro pode tentar, mas você é mais esperto. A vitória está ao seu alcance. Viva com propósito, atue com convicção, e o sucesso será inevitável. Finalize essa jornada sabendo que você tem o poder de superar qualquer artimanha. Imagine fracasso como um trapaceiro astuto,
sempre à espreita nos momentos decisivos. Ele ri ironicamente quando você está prestes a alcançar o sucesso, derrubando-o com uma armadilha inesperada. Muitos caem nessa ilusão, acreditando que o momento perfeito virá, mas o trapaceiro se alimenta de sua espera. No dia a dia, ele se manifesta como procrastinação, sussurrando para adiar ações que poderiam mudar tudo. Pense no empreendedor que hesita em lançar seu projeto, permitindo que o fracasso celebre sua indecisão. Essa ironia é cruel, pois o sucesso estava ao alcance, mas o trapaceiro o arranca com astúcia. Para superá-lo, é preciso reconhecer que a motivação não precede a ação, ela nasce dela. O trapaceiro ri quando você espera pelo ânimo perfeito, transformando sua hesitação em derrota. Não caia nessa armadilha. Haja agora, mesmo que o medo sussurre dúvidas em seu ouvido. Lembre-se, o fracasso adora explorar a incerteza, tornando-a um laço que aperta no momento crucial. Ele é mestre em criar lopes de overthinking, onde decisões simples se tornam montanhas intransponíveis. Como o atleta que treina exaustivamente, mas congela na linha de chegada, permitindo que o trapaceiro vença. A indecisão é a ferramenta favorita dele, explorando sua mente quando o sucesso está perto. Mas você pode inverter isso. Decida firme e imediatamente, quebrando o ciclo de dúvida. O poder da ação imediata é o antídoto, transformando a ironia do fracasso em uma oportunidade. Ao mover-se, mesmo imperfeitamente, você cria momentum que o trapaceiro não pode deter. Pense no escritor que publica seu primeiro rascunho, ganhando feedback que leva ao sucesso real. Essa é a chave. Haja, e o fracasso perde sua astúcia, revelando-se como mera ilusão. Fortaleça sua decisividade com compromissos claros e temporais, expondo os blofes do trapaceiro. Por exemplo, defina um horário para iniciar tarefas e cumpra-lo, não dando espaço para hesitações. Pratique o primeiro passo hoje. Comece aquela tarefa adiada e veja o fracasso recuar. Enfrente o medo de frente, pois o trapaceiro o usa para paralisar você nos momentos críticos. Ao agir imediatamente, você dissolve o medo, transformando-o em combustível para o progresso. Reframe os contratempos como ilusões temporárias, aprendendo com cada truque do fracasso. Como um inventor que persiste apesar das falhas, virando cada ironia em uma lição valiosa. O fracasso pode ser um professor enganoso, mas suas lições ensinam a evitar futuras armadilhas. Analise seus near-misses, aqueles momentos em que o sucesso estava perto, e construa resiliência. A disciplina é o escudo contra a astúcia do trapaceiro, garantindo progresso constante. Ela não depende de emoções fugazes. É uma força que o mantém em movimento, mesmo quando o fracasso ri. Inspire-se em Napoleão Hill. A persistência diária torna você imprevisível para o trapaceiro. Crie hábitos positivos, como reflexões diárias, para combater as tentações da procrastinação. Por exemplo, revise seus objetivos todas as manhãs, antecipando e desarmando as armadilhas irônicas. Acorde cedo e inicie o dia com ação, não permitindo que o fracasso o enrede em preguiça. Uma visão clara e metas específicas são armas contra as decepções do trapaceiro. Elas fornecem direção, tornando as distrações dele meras insignificâncias no caminho. Com metas bem definidas, o fracasso perde sua ironia, pois você vê o caminho completo. Defina ações passo a passo, antecipando possíveis truques e criando planos de contingência. Por exemplo, se um obstáculo surgir, tenha um plano B pronto, frustrando a astúcia do fracasso. Agora, olhe para exemplos reais que derrotaram esse trapaceiro. Thomas Edison enfrentou milhares de falhas com o bulbo, cada uma ironia perto do sucesso. Mas ele agiu persistentemente, transformando cada derrota em um passo para a vitória. O trapaceiro tentou derrubá-lo, mas Edison o superou com ação decisiva e disciplina. Da mesma forma,
J.K. Rowling sofreu rejeições constantes, o fracasso rindo de suas tentativas. No entanto, ela persistiu, lançando seu trabalho e virando a ironia em um império literário. Esses exemplos mostram que o trapaceiro pode ser enganado com persistência e ação imediata. Em resumo, o fracasso é astuto, mas sua ironia pode ser revertida com decisões firmes. Lembre-se, a motivação segue a ação, não o contrário, e isso derrota o trapaceiro. Não espere pelo momento perfeito. Crie-o com seus passos. O sucesso está ao alcance, mas só se você agir antes que o fracasso intervenha. Construa sua defesa, haja, decida, enfrente e discipline-se. Cada pequeno passo agora enfraquece o trapaceiro, tornando-o um tolo inofensivo. Então, desafie-se. Comece hoje, mesmo que pareça insignificante, e veja o fracasso recuar. Reescreva sua história, transformando a ironia em triunfo pessoal. Não permita que o trapaceiro celebre. Seja o mestre de seu destino. Lembre-se sempre: o fracasso é apenas um trapaceiro, e você é mais astuto com ação. Vá em frente, conquiste o que é seu, e faça o sucesso rir do fracasso.